Nunca julgue um livro pela capa, ou uma obra de arte pelo cheiro. Era uma terça-feira chuvosa em São Paulo, quando o leilão de arte contemporânea da Galeria Montenegro abriu suas portas douradas para a elite da cidade. O salão principal, com seus lustres de cristal tcheco e paredes revestidas de mármore Carrara, estava repleto da alta sociedade paulistana. Empresários bilionários, colecionadores renomados, socialites influentes, todos vestidos com suas roupas de grife mais caras, exibindo relógios que custavam mais que carros de luxo. O ar estava perfumado com fragrâncias francesas exclusivas quando, às 19h47, a porta principal se abriu lentamente. Um homem aparentando seus 60 anos entrou cambaleando ligeiramente. Suas roupas estavam sujas, rasgadas em alguns pontos. Seu cabelo desgrenhado e barba por fazer contrastavam brutalmente com o ambiente refinado. Um odor forte de álcool e sujeira se espalhou pelo ar-condicionado. Helena Montecarlo, esposa do magnata do agronegócio Ricardo Montecarlo, foi a primeira a notar. Ela sussurrou para sua amiga Gabriela Vitorino, herdeira de uma das maiores fortunas do país: "Meu Deus, que absurdo é esse? Como esse mendigo conseguiu entrar aqui?" Gabriela cobriu o nariz discretamente com seu lenço Hermes e respondeu: "Deve ter enganado a segurança." Que situação constrangedora! O murmúrio se espalhou como ondas pelo salão. Dr. Augusto Bernardes, presidente de um dos maiores bancos privados do Brasil, ajustou seus óculos de ouro e chamou discretamente um dos seguranças: "Moço, por favor, resolva essa situação antes que comece o leilão principal." O homem maltrapilho parecia alheio aos olhares de desprezo. Ele caminhava lentamente entre as obras expostas, observando cada peça com uma atenção que surpreendeu alguns presentes. Seus olhos, apesar da aparência desleixada, demonstravam um conhecimento profundo quando analisava cada quadro, cada escultura. Roberto Figueiredo, filho de uma tradicional família de banqueiros, não conseguiu se conter. Aproximou-se do homem e disse em voz alta o suficiente para que outros ouvissem: "Ei, amigo, acho que você se perdeu. Aqui não é lugar para pessoas como você. O abrigo municipal fica a 3 quarteirões daqui. Que tal procurar um banho por lá?" Algumas risadas abafadas ecoaram pelo salão. O homem sujo olhou para Roberto com um sorriso enigmático e simplesmente assentiu, continuando sua observação das obras. Essa reação calma deixou Roberto ainda mais irritado. Às 20h15, o leiloeiro principal, Maestro Lorenzo Di Capri, subiu ao púlpito. Sua voz ecoou pelo salão: "Senhoras e senhores, bem-vindos ao leilão de arte contemporânea mais exclusivo do ano. Esta noite apresentaremos peças únicas, incluindo nossa obra principal, Reflexos da Alma, de Pablo Mendoza, avaliada em R$5 milhões. Os primeiros lotes foram arrematados rapidamente. Uma escultura de bronze por R$2,5 milhões. Um quadro impressionista por R$3,8 milhões. A tensão crescia conforme se aproximavam da obra principal. Durante esse tempo, o homem maltrapilho permaneceu em pé no fundo do salão, ignorando os olhares hostis. Alguns convidados chegaram a se afastar quando ele passava perto, como se sua presença pudesse contaminar suas roupas caras. "E agora, senhoras e senhores", anunciou Lorenzo, "apresentamos nossa obra-prima da noite, Reflexos da Alma, de Pablo Mendoza, 1987. Uma das últimas obras do mestre antes de sua morte trágica. Lance inicial, R$3 milhões. A mão de Helena Montecarlo foi a primeira a se levantar. R$3,5 milhões, gritou Dr. Bernardes. 4 milhões, rebateu o empresário japonês Takeshi Yamamoto. 4,5 milhões, insistiu Helena. A tensão era palpável. Os lances subiram rapidamente até chegarem a R$6 milhões, disputados entre Helena Montecarlo e Takeshi Yamamoto. O suor escorria pela testa de Lorenzo enquanto ele tentava manter o controle da situação. R$6 milhões com a senhora Montecarlo. Alguém oferece mais? R$6,5 milhões. Esta é uma oportunidade única, senhoras e senhores, gritou Lorenzo. O silêncio tomou conta do salão. Helena sorria vitoriosa, já imaginando onde penduraria a obra em sua mansão em Alphaville. Takeshi balançou a cabeça negativamente, sinalizando que havia desistido. R$6 milhões, primeira vez. R$6 milhões, segunda vez. Alguém mais? Esta é a última chance para uma obra única de Pablo Mendoza. Foi então que uma mão se levantou lentamente no fundo do salão. Era a mão suja e trêmula do homem maltrapilho. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Todas as conversas pararam. Até mesmo os garçons ficaram imóveis com suas bandejas de champanhe.
Lorenzo piscou várias vezes, pensando ter visto errado. Senhor tem certeza? O lance atual é de 6 milhões de reais. Sua voz tremia ligeiramente. O homem assentiu calmamente e disse com uma voz rouca mas firme: 7 milhões. Um baque coletivo ecoou pelo salão. Helena Montecarlo deixou cair sua taça de cristal, que se estilhaçou no chão de mármore. Dr. Bernardes engasgou com seu conhaque envelhecido. Roberto Figueiredo ficou branco como papel. Desculpe, senhor, mas o senhor compreende que são 7 milhões de reais? Isso equivale a... Lorenzo tentava ganhar tempo, claramente em pânico. Compreendo perfeitamente, respondeu o homem. E ofereço 8 milhões. O silêncio agora era ensurdecedor. Gabriela Vitorino sussurrou para Helena: isso é impossível. Deve ser algum tipo de pegadinha. Como esse vagabundo teria 8 milhões. Helena, recuperando-se do choque inicial, levantou a mão tremulamente: 8 milhões e meio. O homem maltrapilho sorriu pela primeira vez na noite. 10 milhões, disse simplesmente. A multidão elegante estava em choque completo. Murmúrios de incredulidade preencheram o ar. Isso é absurdo, gritou Roberto. Chamem a polícia. Esse homem claramente não tem condições de pagar. Lorenzo, suando profusamente, olhou para os seguranças, não sabendo o que fazer. Foi quando o homem maltrapilho caminhou lentamente até o púlpito. De dentro de sua jaqueta esfarrapada, ele retirou uma carteira de couro genuíno, aparentemente nova, e dela tirou um cartão preto sem limites, um American Express Centurion. Gostaria de verificar meu crédito? Perguntou calmamente, estendendo o cartão para Lorenzo. O leiloeiro, com as mãos trêmulas, pegou o cartão e o passou no terminal. Segundos que pareceram eternos se passaram até que a máquina emitiu um som de aprovação. Transação aprovada. Apareceu na tela. O salão explodiu em murmúrios confusos. Como isso é possível? Questionou Dr. Bernardes em voz alta. Quem é esse homem? O homem maltrapilho se virou para enfrentar a multidão. Sua postura, antes curvada e humilde, agora estava ereta e confiante. Meu nome é Eduardo Silveira Montenegro, disse com uma voz que agora soava educada e refinada. Sou filho do fundador desta galeria. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Alguns convidados mais antigos começaram a se lembrar. Eduardo Montenegro havia desaparecido há 15 anos após uma tragédia familiar que destruiu sua vida. Rumores diziam que ele havia perdido tudo no jogo e nas drogas. 15 anos atrás, continuou Eduardo, eu perdi minha esposa e minha filha em um acidente de carro. Eu estava dirigindo. Bêbado. A culpa me consumiu e eu perdi tudo. Minha sanidade, minha fortuna, minha dignidade. Sua voz embargou ligeiramente. Passei esses anos nas ruas, tentando me punir pelo que fiz. Helena Montecarlo cobriu a boca com as mãos, finalmente reconhecendo o homem que já havia sido um dos colecionadores mais respeitados do país. Há 6 meses, Eduardo continuou, herdei de volta a fortuna da família quando meu pai faleceu. Mas antes de voltar à minha vida anterior, eu queria fazer um teste. Queria ver se as pessoas que frequentavam os mesmos círculos que eu realmente mudaram, ou se continuam julgando outros pela aparência. Roberto Figueiredo tentou se esconder atrás de outros convidados, lembrando-se claramente de suas palavras cruéis de mais cedo. Vocês falharam miseravelmente, disse Eduardo, olhando diretamente para as pessoas que o haviam humilhado. Em 15 minutos neste salão, recebi mais desprezo e crueldade do que em meses vivendo nas ruas entre pessoas que verdadeiramente não têm nada. Ele se virou para Lorenzo e disse: confirmo a compra. 10 milhões pela obra de Pablo Mendoza. Mas não a quero para mim. Eduardo olhou novamente para a multidão silenciosa. Vou doá-la para o Museu de Arte Contemporânea, para que pessoas de todas as classes sociais possam apreciá-la. O impacto de suas palavras ecoou pelo salão. Lágrimas corriam pelo rosto de algumas pessoas, enquanto outras tentavam se aproximar para pedir desculpas, mas Eduardo já caminhava em direção à saída. Antes de deixar o salão, ele parou e se virou uma última vez. Minha esposa sempre me dizia que a verdadeira riqueza de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em sua capacidade de enxergar a humanidade em cada indivíduo. Hoje, vocês provaram que são mais pobres do que qualquer morador de rua que já conheci. As portas se fecharam atrás de Eduardo Montenegro, deixando para trás um salão de pessoas ricas financeiramente, mas evidentemente pobres em humanidade e compaixão. A obra de arte permaneceu no púlpito,
Um lembrete silencioso de que as aparências podem enganar e que o verdadeiro valor de uma pessoa vai muito além do que nossos olhos conseguem ver. Na manhã seguinte, os jornais estamparam a manchete: milionário disfarçado de mendigo compra obra por 10 milhões de reais e expõe preconceito da elite paulistana. A história se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando um debate nacional sobre julgamento e preconceito de classe. Eduardo Montenegro nunca mais foi visto em eventos sociais da elite. Rumores dizem que ele usa sua fortuna para ajudar moradores de rua e financiar projetos sociais, sempre mantendo sua identidade em segredo. A Galeria Montenegro fechou suas portas uma semana depois, com uma placa na entrada que dizia: fechado para renovação da alma.